O texto que eu quero ler com você está no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 12. Teve Jacó um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de seu pai Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você, cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Você pode ir longe, mas você vai voltar um dia para cá. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. E quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. E teve medo e disse: Terrível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como coluna, derramou óleo sobre o topo dela e deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus, lugar onde anteriormente se chamava Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa, o necessário, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que ele me der, certamente te darei o dízimo. Então Jacó seguiu viagem e chegou a Mesopotâmia. Mesopotâmia é o lugar que morava o seu tio Labão. Fiquemos com essa leitura. Pai, nos abençoe, nos ajude e nos dá direção. Você sabe, meu querido irmão que me ouve nesta noite, abençoado domingo, onde você está na sua casa, porque não tem melhor lugar do mundo para estarmos do que a nossa casa. Pode ser simples, pode ser sofisticada, mas é a nossa casa. E na nossa casa nós temos tem o cheiro nosso, e que alegria. Quando eu estava internado esses 20 dias que passei, a minha vontade era tomar um copo de água na minha casa. Coisa simples, coisa que a gente faz todos os dias, mas a importância disso para mim era significativa. Então você está na sua casa, e você que está aí também na sua casa ou no seu local que você costuma trabalhar, no computador, onde você está, que está nos acompanhando pela TV Ativa, porque esse programa ele vai passar na televisão durante essa semana. Que Deus abençoe. Eu quero falar para você que toda pessoa tem que ter um plano de ação. Esse é o tema da pregação de hoje, um plano de ação. E o plano de ação do homem, ele precisa ser em 3 etapas: a curto prazo, a médio e longo. Tem coisas que não adianta você querer sonhar para hoje, porque você precisa ainda criar algumas cascas, criar algum amadurecimento, tem que criar alguma resistência para receber alguma coisa hoje. Então, o plano do homem precisa ser curto, médio e longo. E ter paciência. Sabe por que chama alguém que está internado no hospital de paciente? Porque lá ele precisa exercer paciência. E muitas vezes o apressado come cru. Nós temos que ter paciência para maturar os planos, mas nós temos que ter planos. E o coração do homem faz planos, mas quem dá a resposta certa é Deus. Mas nós temos que ter os nossos planos e os nossos objetivos. E o que incluir nesses planos? O que nós temos que incluir nesse planejamento? Primeira coisa que eu peço que você inclua é o seu estreitamento de relacionamento com Deus. Muitas vezes Deus está perto, a Bíblia diz: o Senhor está perto do que os buscam. O Senhor está perto. E aí a Bíblia completa: os que de madrugada me buscam, eles me acharão. Só contar um testemunho, abrindo um parênteses.
A Bruna me disse que a médica, um dos médicos que cuidou do meu estado de saúde, disse a ela assim: como nas madrugadas é surpreendente a melhora de saúde do teu pai. Como ele melhora, como ele avança de madrugada. Porque de madrugada tinha uma igreja, não só a madrugada, mas tinha gente dobrando o seu joelho e buscando a presença de Deus. O meu pastor José dos Reis, que me batizou, ele dizia assim: hora de madrugada, gente, a fila é menor. Tem menos pessoas na fila. Então nós temos que estreitar relacionamento com Deus. E como que a gente estreita relacionamento com Deus? Primeiro, lendo a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante. Nós temos que ler a palavra, porque a palavra, ela nos direciona, ela nos alimenta. Assim como você precisa do alimento físico para manter o seu corpo físico, nós precisamos da palavra para manter o nosso corpo, nossa vida espiritual. É ela que nos sustenta. Orando, tendo um momento de a sós com Deus, onde você fala com Deus. Não sabe orar? Ora o Pai Nosso. Pega o Pai Nosso no livro de Mateus, leia ele, ore o Pai Nosso, porque o Pai Nosso é uma oração completa. Ah, mas é repetitiva, mas é a oração completa. Ele fala das grandezas do céu, ele fala de perdão, ele fala de receber perdão e dar, ele fala de prosperidade, ele fala tudo que o ser humano precisa debaixo do céu está no Pai Nosso. Busque a Deus, venha para a igreja. Não está podendo vir à igreja, a igreja está indo até você. Olha os recursos nossos chegando na sua casa de forma online. Assista os cultos. Não dá para assistir o culto na hora do culto. Está gravado. Só vai ali depois, pesquisa ali e aqui é sede Piracicaba e veja o culto online no tempo que você vai dedicar aquele momento só para isto. Nós não podemos ficar longe. Essa história que a gente escuta por aí, eu me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus. Mentira. Eu não conheço ninguém, você pode ser a exceção, que afastou-se da igreja e continua mantendo um relacionamento com Deus. Ninguém. Isso aí é desculpa. Isso aí a pessoa está com a mente condicionada. Não existe isso. Sabe por quê? Porque quando uma brasa sai do braseiro, ela apaga. Então, de forma online, não está podendo vir. Nós temos irmãos que não podem vir, não vieram nos cultos todo o tempo da pandemia, mas estão firmes. A gente vê eles na rede social, a gente presencia a atitude deles, a gente sabe que eles estão ligados no culto, porque isso mantém a fé da pessoa. Então a gente tem que estreitar relacionamento com Deus. O primeiro plano que a gente tem que fazer a médio, curto e longo prazo é estreitar relacionamento com Deus. Outra coisa, estreitar relacionamento com a nossa família, viver bem dentro de casa, sabe? A sua família vai ficar com você o tempo todo. Então, tentar colocar um plano de ação familiar, um plano de ação familiar que inclui respeito, educação com a família, inclui trabalho, inclui escola para filhos, inclui até um passeio, até uma viagem para desestressar, inclui tudo, um plano familiar. Você pode fazer um plano familiar. E aí então, também, o que pode incluir nesse plano de ação? A sociedade. E a sociedade é tudo. É o trabalho, é a amizade, é o dia a dia, é a igreja, enfim, é o ministério. Nós temos que ter um plano de ação e temos que trabalhar para que esse plano de ação possa ser colocado em prática. Jacó começou a romper quando ele estava estreitando o seu relacionamento com Deus. Um homem fugindo da sua casa, um homem desacreditado, teve que enganar seu pai para receber a bênção que era dele por direito, porque ele comprou a bênção do seu irmão Esaú por causa de um prato de sopa. Esaú estava muito cansado e foi vencido pelo cansaço e desanimou e disse assim: para que eu quero a bênção se eu estou com fome? Sabe qual é a diferença do ordinário para o extraordinário? É só o extra. Extraordinário. Então, o ordinário para o extraordinário é o extra. Jacó recebeu o extraordinário e Esaú ficou com o ordinário. Ou seja, a bênção passou de mão, porque Esaú a desprezou, Esaú a perdeu. Mas Jacó agora tinha a bênção. Mas ele foge com a bênção? Sim, mas foge desacreditado, foge como um enganador, foge como um homem que
que não tinha responsabilidade, que tinha enganado o seu irmão. Resultado, agora ele era um homem sem lenço, sem documento, numa terra estranha, com uma mão na frente e outra atrás, e podia cantar aquela música: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas não, Jacó não foi assim. Naquela noite, cansado, ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho, ele vê uma escada que sobe e desce. Ali começou o planejamento da vida de Jacó. Leia com carinho o capítulo 29. Você vai ver os votos que ele fez, vai ver os compromissos que ele fez, que ele assumiu com Deus. E começa a ler até terminar a sua história, quando entra José, até o capítulo 36 de Gênesis. Leia o Gênesis. A Record está passando o Gênesis, uma novela da época do Gênesis na sua programação. E está muito coerente com a palavra de Deus. Assista também, se puder, porque vai ajudar você a entender o livro de Gênesis com visualizações. Mas quando você ler o capítulo 27 de Gênesis até o 36, o Espírito Santo vai te revelar o segredo do sucesso desse homem chamado Jacó, que transformou-se em Israel. E aí o que acontece? Ele fez os seus compromissos com Deus, ser dizimista, fez o compromisso de servir. Ele só pediu duas coisas: roupa e comida, coisa básica. Mas Deus nos dá além do que pedimos e sonhamos pelo poder que nós opera. A palavra veio poderosa na vida de Jacó. Eu vou te dar, a tua descendência vai povoar a terra. Vocês vão para o norte, para o sul, para o leste, oeste. Segunda Guerra Mundial, Hitler e os nazistas da Alemanha acharam que Israel era o câncer do mundo e resolveram fazer aquele genocídio, aquela coisa terrível, de muitos judeus morreram. Diz a história que foram milhões e milhões. E o judeu, para fugir do nazismo, eles se espalharam pelo mundo. Eles foram espalhando pelo mundo, cumprindo mais uma vez a palavra de Deus. Uma mudança de rota, uma mudança de ar que veio ali, tentando levar a situação para um outro lado, estava se cumprindo a palavra de Deus na vida deles. E eles fugiram com nomes de plantas, oliveira. Você vê muito nome assim, que muitas vezes tem raiz no judaísmo. E eles povoaram a terra, porque Deus disse: vocês vão para o leste, para o norte, para o sul, vocês vão povoar a terra, cumprindo-se a palavra. E em você, Jacó, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas, porque da descendência sua. O homem era sozinho, e Deus dá a promessa quando ele não tinha nada. Normalmente as promessas vêm quando a gente não tem nada, mas muitas vezes a gente precisa ser que nem Tomé, ver para crer. Mas bem-aventurado, disse Jesus, aquele que não viu, mas creu, aquele que não vê, mas acredita. E Jacó acreditou, e foi para a sua empreitada, foi na casa do seu tio Labão. Lá aconteceram muitas situações. Lá ele se apaixona por Raquel, uma das filhas de Labão, mas é obrigado a casar com Lia. Trabalha mais 7 anos. Olha a mudança de corrente de ar que veio sobre a vida dele. Há uns anos aí, procura na internet, você vai encontrar um padre de Paranaguá, subiu num balão e para chamar uma atenção, para fazer um evangelismo. Ele era bem exótico, bem diferenciado, um cara de valor. Ele quis sair de Paranaguá e ir até Dourados, num balão. Mas quando o balão subiu, estava no meio do mar, houve uma corrente de ar contrária e aquele balão foi levado por aquela corrente de ar, porque o padre não quis desistir da sua rota. Resultado, caiu no oceano e morreu. Mas muitas vezes nós somos obrigados a desviar de rota. Muitas vezes tem que ter atitude para desviar da situação que veio um ar contrário. Vai ficar insistindo com uma coisa contrária que acontece? Olha só, eu sou crente, pastor, sirvo a Deus com muito contentamento e alegria, sofri o Covid, e se eu não tivesse tido uma mudança de rota na minha vida, possivelmente hoje eu não estaria falando mais aqui com vocês. Então a gente tem que ter, debaixo do céu, nós estamos sujeitos a situações. Se um país tem uma economia pesada e há uma crise, lógico que ela vai chegar até a gente, mas aí também chega a promessa da palavra.
Aí junto com a dificuldade chega a promessa. E aí a gente está antenado, a gente tem um plano de ação, a gente tem uma ideia, e quando falta a gente pede sabedoria, Deus nos dá sabedoria e a gente começa a conduzir a nossa vida de uma forma que nós não vamos morrer no meio do oceano. Nós vamos chegar no destino, mesmo que a gente tenha que mudar a rota dela. E Jacó mudou a rota dele várias vezes para chegar no seu objetivo. Ele tinha a bênção e agora ele fez um plano. O que é um plano de ação? É uma lista. Você não faz lista para fazer compra? É só uma lista. Faça uma lista. Você não coloca lá, ó, eu vou sair de casa, vou na farmácia, vou na padaria, vou no tal lugar, vou passar aqui, vou passar ali. Ele faz uma lista que vai direcionar você, uma lista que vai orientar você, uma lista que vai deixar você ir para cá e para lá sem ter como não cumprir aquilo que planejou. Se você chega num lugar que está muito cheio, você vai no outro, depois você volta. Isso é redirecionar a rota. Então, um plano de ação é ter uma lista de atividades que teremos que desenvolver do início ao fim para alcançar o objetivo. Início ao fim. Muitas pessoas, elas só iniciam. Iniciam um monte de coisa, aí fica um monte de ponta solta. E essas pontas soltas nunca fecha. Dá um conselho para você. Comece e termine. Vai até o fim. Vai até o fim. Comece e termine. Para de começar coisas, para só de ver de modismo, de moda, daquilo que hoje parece que é, mas amanhã não vai ser mais, e vá até o fim no seu plano de ação. Tenha determinação nisso. Siga. Eu estou fazendo fisioterapia para poder fazer fortalecimento por causa do peso que eu perdi. Hoje era para mim descansar, mas eu gosto de estar aqui com vocês. Para mim é importante estar aqui nesses cultos, 3 cultos do domingo. É importantíssimo estar com vocês. Mas eu quero dizer para você uma coisa: fazer fisioterapia, exercício físico não é fácil, não. Mas eu tenho que ter um plano, eu tenho que fazer, tenho que ter fortalecimento muscular pela massa perdida. Nem sempre é fácil fazer o difícil. Nem sempre é fácil fazer o difícil, mas o difícil tem que ser feito. Quando a parte boa, quando termina a gordurinha, termina o filé, tem o osso. Mas quando o apetite é maior do que o que terminou, a gente até o osso põe na boca e dá uma roidinha. E você faz isso que eu sei. Então a gente tem que também aprender a roer os ossos que a vida também coloca na nossa frente. Início ao fim. Olha só, 90%, 95%, presta atenção, isso é sério. De 100, 95 de 100 não tem plano para a sua vida. Vai acontecendo. 5% fazem planos. E dos 5 de 100 que fazem um plano, 90 cumprem o objetivo. Isso é pesquisa. Isso é pesquisa, isso é sério. Graças a Deus a Igreja Sede e a Quadrangular em Piracicaba tem feito o seu plano de ação nos 12 dias. A pulseirinha, estou usando ela aqui, ó, os 12 dias que nós fizemos agora, onde a gente faz planejamento do início até o fim do ano, das promessas que queremos alcançar e lutamos em oração para consegui-las. E atitude. Isso é muito importante. E por que você pode ter um plano e você pode ser vencedor? Primeiro, porque a Bíblia diz isso em Romanos. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Cristo nos deu a vitória já é nossa. Ele não fala que você é vencedor, ele fala que você é mais que. Então estamos à frente, somos mais que. Mais importante que ter um plano para vencer é se preparar para vencer. Se prepara para vencer. Quando um time vai jogar contra o outro, e agora só dizendo uma coisinha que todo mundo já sabe, eu sou rei da América, né? Ó, verde e branco, rei da América agora, novo rei da América. Mas você pode ter certeza que o time do Palmeiras e do Santos se prepararam para vencer. Mais do que querer vencer, tem que se preparar. Vão jogar numa temperatura alta, então tem que se preparar para a vitória. Quando eu assisto jogo de basquetebol da NBA, eu vejo lá alguns jogadores, LeBron James, por exemplo, que tem um salário astronômico. Mas por que ele ganha bem? Porque ele decide. Ele quer vencer e ele se prepara para vencer. Então, quando eu vejo um homem daquele jogando, eu penso assim, olha, se fosse
do meu time, se eu que pagasse o salário dele, eu ia pagar com gosto, porque ele leva o time à vitória. Ele quer vencer e preparou o time para vencer, e se prepara para vencer, que igual a mim e você. Eu quero vencer, então vamos nos preparar para vencer. Mais do que progredir, é querer progredir. Nós queremos progredir. Eu não vou ficar com esse peso, menos de 85 quilos a vida toda. Eu vou chegar aos 95, eu preciso progredir. E para progredir eu tenho que fazer exercício, que não é fácil. Eu tenho que me alimentar bem, que é fácil, que é bom, mas nem tudo eu posso comer. Então a gente tem que saber querer progredir, queira progredir. Outra coisa, organize os propósitos de acordo com a visão. A visão que você tem é sua. Eu vendia alguns supermercados que eu olhava lá e falava assim, aqui não tem nada para dar certo. Mas era a visão da pessoa. A pessoa tinha uma visão para aquela loja. Que se você mudasse a visão dela para uma visão modernizada, sabe o que ia acontecer? Eles iam, não, no lugar que eles estavam, para o público que eles atendiam, eles iam perder. Então, de acordo com a sua visão, você organiza. Era uma bagunça organizada. Já viu bagunça organizada? Lá tinha uma bagunça organizada. Tenho certeza que você fala assim, a minha gaveta está desorganizada, mas eu sei onde estão as coisas. Não é? Porque você conhece. Então nós temos que organizar a nossa vida, os nossos propósitos, de acordo com a nossa visão. E Deus vai dar uma visão para você. Olha só a nossa igreja. Essa semana está liberado para culto presencial esse domingo. Mas já tinha passado uma ideia. Já tinha passado um comando. Então nós vamos seguir o comando. Vou mudar tudo o que eu falei na quarta-feira, na quinta-feira, porque na sexta houve uma mudança de rota? Não. Uma mudança de ideia. A gente já tem um comando. Então vamos seguir o comando, organizando a visão, mudamos a rota, de vez de presencial só online, estamos fazendo culto, tranquilo, na bênção. E vai chegar até você. Nessa manhã, na manhã desse domingo, centenas de pessoas, estouramos no Facebook e no YouTube. Agora estamos estourados, agora à noite estamos estourados no Facebook e no YouTube. Atingimos o objetivo, talvez seja o nosso recorde, porque nós não estamos presenciais. Semana que vem mudou? A gente organiza a visão de acordo com o propósito. E Deus vai nos abençoando. Então tenha uma visão. E para mim já ir terminando, quando você tiver uma visão, escreva ela. Abacuque 2, verso 2, olha o versículo poderoso que a palavra de Deus fala neste livro de Abacuque. A Bíblia diz assim, ó, escreva a visão com clareza, está aí, ó. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Aquilo que a gente quer, a gente tem que ter clareza, pode ser simples, não precisa ser sofisticado não. O 2 e 2 é 4. E a gente precisa fazer com que as coisas sejam simples, bem simples. E aí vai dar certo. Perguntaram para um pastor, quanto é 2 e 2? Ele falou assim, depende da sua fé. Perguntaram para um matemático, quanto é 2 e 2? Ele falou assim, 4. Perguntaram para um advogado, quanto que é 2 e 2? Ele respondeu, quanto você quer que dê? Então a gente tem que ter a visão clara, uma coisa simples, clara e objetiva, para que a gente possa caminhar. Então está aí a palavra, faça ajustes no seu plano. Faça ajuste. Se precisar ajustar, ajusta. Não tenha vergonha não tenha medo de ajustar o planejamento que você fez. Quando Jacó estava no auge, crescendo, com filhos, ele disse assim para o sogro, estou trabalhando de graça aqui, só trabalhando para comida, tenho filhos, queria dar um conforto maior. Chega uma hora que você tem que chegar e confrontar situações. Não tenha medo de confrontar não. Às vezes um passo para trás não quer dizer que você perdeu. São pernas fortes para dar passo para o futuro, para dar salto para frente. E Jacó foi lá e falou para o sogro, vamos fazer um trato. Eu quero começar a ter o meu próprio rebanho. Então toda ovelha branca é sua. Toda ovelha malhada e salpicada é minha. Então as que nascerem a partir de hoje, salpicada e malhada é minha. A que nascer branca é sua. Labão era muito esperto, achava que era esperto. Irmãos, ninguém vence Deus. Ninguém pode vencer o Senhor. Deus é abençoador, Jacó tinha bênção. Agora era a hora de Jacó prosperar. Agora era um momento. Agora Jacó já tinha família,
já tinha uma estabilidade, já tinha sido reconhecido como homem de Deus. Então ele vai lá e fala para o sogro: sogro, quero trabalhar por minha casa, pelos seus netos. Que vô que não quebranta o coração? Então pode, vai. Labão chama os seus filhos, manda pegar tudo que é ovelha malhada e salpicada e leva para cima das montanhas e deixa só ovelha branca. Ovelha branca com ovelha branca, o natural é que nascesse ovelha branca. Então as ovelhas brancas seriam dele, as malhadas e salpicadas de Labão, de Jacó. Só que não tinha uma malhada e salpicada, só branca. E aí Jacó então chamou os filhos e falou assim: vai lá, corta a vara de álamo, faz uma cerca onde as ovelhas dão cria, aonde as ovelhas bebem água, tudo salpicado e malhada. Começou a vir as crias. Se nascesse uma branca, nascia 10 salpicado e malhado. O rebanho de Labão começou a diminuir e o rebanho de Jacó começou a ter rebanho. Jacó começou a ter rebanho. Aí Labão chega e fala assim para ele: vamos mudar. A partir de hoje, as brancas são suas, salpicadas e malhadas são minhas. Mas ele já tinha rebanho. Aí mudou. Jacó foi lá, tira as varas. Tira todas as varas. E agora só nascia branca. Incrível. Sabe quantas vezes Labão trocou o salário de Jacó? 10 vezes. Mas das 10 vezes que Jacó teve o seu salário trocado, Labão perdia e Jacó ganhava. Jacó tornou-se rico. Jacó tornou-se homem poderoso. Porque Jacó agora tinha rebanho. Eu profetizo na sua vida, você terá rebanhos também. Não para você ser rico, não é isso que eu estou dizendo. A maior riqueza do homem é o seu relacionamento com Deus. A segunda maior é a sua saúde. A terceira maior é a sua família. E depois junto, Deus acrescenta todas as coisas. Parece que está escrito na Bíblia: buscar em primeiro lugar no meu reino e a minha justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Deixa Deus te prosperar. Faça ajustes se precisar. Faça ajustes, porque as correntes de ar, elas vão vir. Mas você tem uma coisa muito importante na sua vida. Muito importante na sua vida, que é o orvalho que desce do céu. Orvalho na Bíblia significa bênção divina, e essa bênção está sobre a sua casa. E que Deus te abençoe. Tenha um plano de ação. Fique com essa palavra, porque um momento diferente pode mudar nossa direção e estratégia. E às vezes essa mudança pode não ser boa. Então fica firme. Correntes de ar vão aparecer, dificuldades vão aparecer, mas como Deus prometeu a Jacó, Ele também está conosco. Você pode ficar com essa palavra? E eu quero orar por você neste final de culto do nosso domingo. Receba essa oração. Pai querido, em nome de Jesus, nos dê visão e estratégia, nos dê direcionamento, nos dê a Tua bênção que muda toda a nossa história. Que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor possa dirigir os nossos caminhos, que possamos ter uma visão do reino de Deus clara para a nossa vida. E cada um receba o toque do Senhor e possamos, Deus, planejar, porque o Senhor é um Deus de planejamento. Deu o seu Filho para morrer por nós e através dessa morte tem constituído o reino do Senhor aqui na terra. Receba em nome de Jesus. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix.
Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.